Parece que o pessoal não vai voltar, mas não É, sei. eu vou ver se eu dou uma divulgada extra aqui, mas enfim, vamos tocando aqui enquanto isso. Tá. Então seja bem-vinda, tá? É um prazer recebê-la na comunidade. Obrigado aí pela presença. E mete bronca aí, Eu fala que um pouco agradeço. aí da sua carreira, do TaxMine, o que que você trabalhou e como é que funciona isso aí. Valeu, obrigado. Como é que eu cheguei, né, nesse assunto também, É, né? você É chegou a fazer um curioso. trabalho no Spawn, não foi também? Foi. TaxMine? Então, depois comenta também desse trabalho, acho legal. Tá. Dá para compartilhar? Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar a É tela. no verdinho, tenta aí embaixo, no chat. Estão vendo a tela? Agora, calma aí, a gente tá, agora sim, beleza, legal. Todo mundo, tá vendo? Dá um ok aí, pessoal. Ok, consigo visualizar. Beleza, tá bom, beleza, vamos prosseguir então. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigada, Thiago, pelo convite. Bem, Nada, a gente que agradece. eu vou falar sobre TaxMine. Antes eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho a formação, eu fiz técnico em informática, eu fiz integrado ensino médio, uma escola aqui perto. Aí eu fiz o bacharelado em estatística na UF. Não era a minha Legal. primeira opção, foi até engraçado, não. Eu queria engenharia de produção, Geralmente mas é os assim, né, caminhos em me levaram. estatística. E aí os caminhos me levaram a fazer estatística, engraçado, foi até uma grata surpresa, uma boa surpresa, digamos assim. E aí, depois optei por fazer o mestrado em Ciências Computacionais na UERJ. Na verdade, também a minha primeira opção era a UFRJ, mas acabou que eu não consegui fazer a inscrição a tempo, não, enfim. Aí acabou que eu fui para a UERJ, também foi uma grata surpresa, porque eu gostei bastante do mestrado de lá, em Ciências Computacionais. Terminei recentemente, terminei no mês passado, em dezembro, Legal, né? parabéns. Tem que ter a prova do doutorado aí, né? Enfim, quis emendar uma coisa na outra. Enfim, passei, gente. Passei no doutorado. Quem sabe um Boa, doutorado, ó, dependendo, pode ter opções de doutorado. Hã? Podem ter opções de doutorado. podem ter opções de doutorado que ele falou. Não entendi o que ele falou. Podem ter opções de doutorado que ele falou. Sim. Eu fiz doutorado para a própria UERJ mesmo em Ciências Computacionais. Ah, legal. Aí eu coloquei um pouco das linguagens de programação que eu aprendi ao longo desses anos. Né? Eu estou aprendendo ainda o Python, que eu não coloquei aqui, mas eu estou começando, ainda estou bem no início. Algumas coisas, imagino assim, tão profundamente. E o SQL também. Porque antes eu não tinha tanta necessidade de mexer assim de forma mais profunda, digamos assim. Eu sei muito básico. Então, eu coloquei as linguagens que eu sei mexer razoavelmente intermediário. Vamos dizer assim, intermediário avançado. Que é o R, o Visual Basic, o Delphi, que eu aprendi no técnico, HTML, JavaScript e o C e C++. Eu sei um Legal. pouco, como eu falei, do Python, do SQL, que eu estou aprendendo, sei muito básico, e do MATLAB também, que eu aprendi no mestrado, para fazer alguns programas. Atualmente, o que eu faço? Eu estou como assistente de pesquisa na UERJ, no projeto de pesquisa lá. Essa parte é um pouco mais estatística, não é muito computacional. É um projeto da UERJ com a Secretaria de Saúde, eu estou analisando os dados. E eu estou como pesquisadora do Laboratório de Simulação e Cenários da Escola de Guerra Naval. Né? Ah, legal. Apesar de ser para o lado de estratégia de defesa, eles estão precisando dessa parte de estatística e TaxMine, porque lá não tem muito. Nesse grupo que eu estou, que é de arranjos metodológicos, eles não têm pessoal de exatas, eles estavam precisando justamente de alguém de exatas, da matemática, ou estatística ou computação, que tivesse conhecimento em mineração de textos.
Esse subgrupo lá é recente, tem outros grupos. Se vocês quiserem depois, eu até digo como é o processo de seleção para entrar, que tem um Legal. processo seletivo. Aí depois eu explico para vocês, tudo bem? Quem se Tudo bem. interessar depois entra em contato comigo. Beleza. Bom, falar um pouquinho da mineração de textos, né? Vou começar. Bem, a mineração de textos, ela é derivada da mineração de dados. Ela é um processo de descoberta de conhecimento pela análise de diferentes tipos de textos. Para isso, nós precisamos de aplicações de algoritmos computacionais que processam os textos, identificando as informações implícitas. O objetivo da mineração de texto, ou do text mining, como ela é mais conhecida, ou análise de dados textuais também, são sinônimos, o objetivo é encontrar termos relevantes em documentos de texto, com grande volume de dados, e estabelecer padrões e relacionamentos, entre eles com base na frequência e temática dos termos encontrados. Por quê? Porque é um grande desafio, na verdade. Existe um enorme volume de textos de diferentes fontes, por exemplo, de sites, de PDFs, de outros idiomas. Então, como é que nós vamos minerar essas informações? Como é que nós vamos conseguir tirar informações de dados textuais? Certo? Para isso, nós precisamos de técnicas. Nessa forma, nós aplicamos técnicas do chamado KDT, que está em inglês, que traduzindo seria descoberta de conhecimentos de texto, que são conjuntos de procedimentos para extrair e recuperar os dados textuais. Esse KDT, ele é derivado do KDD, que é da descoberta de conhecimentos em bases de dados, da mineração de dados mesmo. Os estudos na mineração de texto, tem alguns artigos que eu li até para fazer minha dissertação e tudo mais, tem algumas coisas dos anos 80 até lá fora, nos Estados Unidos, anos 80, 90. Aqui no Brasil eu encontrei alguns trabalhos do início dos anos 2000, mais exatamente em 2002, que eu encontrei o trabalho mais antigo. Bom, eu nem falei como eu cheguei a estudar mineração de texto. Na verdade, foi muito curioso. Foi no TCC de estatística. Sim, a minha professora, minha orientadora, sugeriu... eu queria fazer algo que aplicasse estatística. Eu não queria ir para o lado muito teórico. Eu queria para o lado mais aplicado. Mas eu não queria uma coisa muito comum. Não queria um tema muito comum, né? Porque tem temas que são muito batidos. E aí, na pesquisa, ela falou, por que você não faz sobre mineração de textos? E aí eu achei interessante, né, o assunto, vi que poucas pessoas tinham pesquisado sobre isso para fazer um TCC. Até tem TCC sobre isso, até uma coisa muito curiosa, mas no instituto da UF não tinha. E aí foi por isso que eu me interessei. O meu TCC está até disponível na página da UF, quem quiser ver agora está em domínio público. Eu fiz mineração de... Colocaram há pouco tempo. Eu até depois... Você fez em Python ou em R? Você fez em Python ou em R? Eu fiz no R, porque lá no R, o R, ele é mais usado lá na época. Hoje eu não sei como é que tá. Entendi. Aí eu fiz mineração de textos usando dados do Twitter, usando o R. Usou aquele Ramutec lá do R? Você usou aquele Ramutec lá do R? Eu usei o pacote TM. Então foi direto no... os pacotes para extrair os dados do Twitter. Beleza. Também. Twitter R, tá. Ainda tem domínio público. Depois até de colocar o link aqui, depois eu te mando, Thiago. Se você se interessar, fechou, beleza. Disponibiliza para o pessoal. Com certeza. Tá? E aí eu resolvi continuar esse assunto, porque eu achei interessante. Eu vi para a dissertação Só que a minha orientadora, ela mexe com lógica fuzzy e ela quis que eu fizesse uma abordagem difusa, porque eu fiz uma abordagem, digamos assim, clássica. E a lógica fuzzy é uma outra abordagem.
É até interessante para ver como é que funcionava o comportamento, enfim. Eu até apresentei esse trabalho no Simpósio da Marinha. Eu apresentei uma parte da minha dissertação no Simpósio da Marinha. Ela também está disponível no site do Simpósio da Marinha, para ler o artigo. Show. Bem, continuando um pouquinho, depois dessa breve explicação, continuando, muitas situações de migração se faz necessária, como eu tinha falado anteriormente, devido à necessidade de armazenamento de forma adequada para o uso de algoritmos. Mas quando se lida com um enorme volume de dados, os mesmos podem vir de diferentes fontes e formas. A mineração de texto, os textos, né, eles são dados não estruturados, como eu vou falar lá embaixo. Os dados se dividem em 3 formas: em estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Os dados estruturados são os dados dos bancos de dados, são os dados numéricos propriamente falando, são dados já tratados. Os semi-estruturados eu não conheço muito, é um pouco da mistura dos dois, mas eu nunca li profundamente. O não estruturado é o dado textual, mas não é só o dado textual. Imagem é um dado não estruturado, vídeo é um dado não estruturado, áudio também é um dado não estruturado. Você também pode fazer trabalhos, pesquisas sobre isso. Né? Imagem já até tem alguma coisa, né? Mas como eu vou falar de mineração de textos, então texto é um dado não estruturado. Mais de 80% das informações vigentes são não estruturadas, ou seja, são em formas de texto, áudio, vídeo, imagem, fotos, enfim. Que são o quê? Postagens que nós fizemos no Facebook, Instagram, seja em vídeo, forma de comentário, enfim. E dessas 80 estão na forma de texto, que são geradas nas redes sociais, como eu falei, em formas de comentários, enfim, ou em sites diversos. Essa imagem aqui é bem interessante, que é a Internet 1 Minuto em 2019. A fonte foi de um site que faz pesquisas sobre redes sociais, está bem clarinho embaixo, e aí fala dos dados que são gerados durante 1 minuto. Olha quanto de informações, né? E muitas dessas informações são as não estruturadas. Olha só, em 1 minuto, mais de 87 mil tweets, mais de 4 views de vídeos no YouTube, mais de 1 milhão de logins no Facebook, né? No WhatsApp e no Messenger, mais de 41 milhões de mensagens. Olha quantos dados não estruturados são gerados. E olha quantas informações, muitas das vezes, são perdidas com isso. As informações que muitas vezes podem ser importantes. Com certeza. E uma coisa que chama muita atenção também, se você pegar a época que esses aplicativos aí foram criados, né? É muito recente, né? O tipo dos dados mudaram e muito rápido, né? Muito rápido. Hoje, por exemplo, pode-se fazer mineração, né, de textos, enfim, do YouTube, o Python também, mas como eu mexo mais com R, o R tem um pacote que faz isso, se eu não me engano, o Facebook, do Facebook também, que acho que o nome do pacote acho que é Facebook R, o R Facebook. Só que o Facebook é um pouquinho mais chato de se fazer, porque... Agora, depois da Cambridge Analytica, né, eles ficaram mais restritivos em relação às APIs, né? Exatamente. Você fica restrito a um tempo, se eu não me engano, não sei se é um dia ou se são horas que você tem para extrair aquelas informações. E a abrangência, né? Também, né? Antes você podia fazer sexo do usuário, tipo, as pessoas que estavam, as características das pessoas que estavam envolvidas com aquele usuário. Hoje em dia você não consegue mais, porque eles limitam bastante, até por causa do escândalo da Cambridge Analytica, né? Foi. O Twitter você ainda consegue fazer alguma coisinha. Por isso que geralmente quando faz mineração de texto, você vai testar ou faz do Twitter ou retira informações dos sites, né? Sim. Bom, aqui eu coloquei uma janelinha, como eu tinha falado antes, dos tipos de dados. São 3 tipos de dados. Dados estruturados, não estruturados e semi-estruturados. As principais características, tem muitas outras, tá? Mas essas aqui são os tópicos principais. O estruturado é uma estrutura rígida projetada previamente.
O campo de dados tem um formato bem definido, ou seja, os dados, como a gente conhece, lá bonitinho, com o campo nome, idade, endereço de um lado e os dados do outro. Formatos tabulares, né? Os dados tabulares. E o exemplo, o banco de dados. O não estruturado não tem uma estrutura definida. Mineração de texto é um deles. E exemplo, textos, arquivos, documentos, imagens, vídeos, as redes sociais, que geram vários dados não estruturados e outros. Certo. O sistema estruturado, eu não conheço muito bem, eu só conheço assim porque eu li, mas eu nunca mexi com esse tipo de dados. Tem uma estrutura flexível e cada campo de dados tem uma estrutura, mas exige uma imposição do formato. E esses são os exemplos de dados semi-estruturados. XML, né? JSON, são modelos de representação de informações. Sim, tem um formato mais próprio deles, né? Tem. De leitura e tudo mais. É interessante. O Mestre Kinal me perguntou aqui, ó, vejo pouco ou quase nada relacionado a aplicações de MT mineração de texto, né? Aplicado à revisão sistemática de literatura de artigos científicos. Confere? E aí, o que você acha? Como é que é? Ele falou que pela visão dele, ele vê que tem poucos artigos de mineração de texto aplicados à sistemática da literatura de artigos científicos. O que você acha? Revisão sistemática da literatura, né? Porque assim, tem muito artigo de aplicação, ou de um ponto e outro, mas de revisão sistemática, realmente, eu acho isso mesmo, não tem muito, não. Não tem. Tem um artigo ou outro de um determinado assunto ou outro, mas uma revisão sistemática realmente não. Beleza. Bem, aqui eu vou falar um pouquinho das etapas do KDT, que como eu falei no slide anterior, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que são um conjunto de técnicas para extrair e recuperar os dados textuais. Tá, beleza. Bem, o KDT tem basicamente 4 etapas. As coletas de informações, o pré-processamento, a mineração da informação ou processamento e a análise de resultados ou pós-processamento, que em alguns lugares ele tem esse nome. A coleta de informações é a coleta propriamente dita, que são a coleta dos textos, que vai ser coletado de diferentes fontes, pode ser de site, de rede social, de artigos, de PDF ou de Word. E depois você define o tipo da abordagem, semântica ou estatística, ou uma combinação das duas. Porque você pode fazer uma abordagem mais semântica, quase que ligada à língua portuguesa, né? A análise tática, morfológica, né? Ou uma abordagem mais estatística, se você quiser extrair outros tipos de informações, ou você faz uma junção das duas, que a pessoa tem mais processamento natural. Você vai fazer aquelas técnicas de mineração de texto, como agrupamento, aquelas outras coisas, né? Os outros métodos. Semântica entra mais aí a análise de sentimentos, né? Exatamente, na análise de sentimentos, que é uma das aplicações da mineração de texto. Beleza. O pré-processamento, ele é a parte mais importante e a parte mais demorada. Depois disso, nós vamos preparar os textos. O que isso significa? Depois que a gente coleta os textos de diversas fontes, nós vamos escolher quais textos que nós vamos usar. Porque tem textos que não são relevantes, tem textos tectônicos, a mesma coisa. Nós vamos unir isso em uma pasta, ou, se possível, em um formato de dados. Depois nós vamos fazer a indexação deles. Que seria a indexação, ela une a identificação dos termos, case fold e top word. Vou explicar o que é cada um. Beleza. O case fold, vou começar pelo case fold, ele nada mais do que é você transformar, padronizar, colocar as letras que estão em maiúsculo e em minúsculo. Só isso. Para ter uma padronização. É boas práticas, né? Hã? Basicamente são boas práticas. Beleza. A identificação de termos, apesar de ter esse nome, dentro dela,
né? É você eliminar acentos, caracteres especiais, símbolos. Deixa eu ver se eu não esqueci mais de alguma coisa. Acentos, caracteres especiais, símbolos, emojis, né? Figurinhas. Toma cuidado porque, às vezes, dependendo do tipo de trabalho, do tipo de pesquisa, às vezes as pessoas não eliminam os acentos. Né? Eu já vi mineração de textos na hora que a pessoa, né, faz o processo de visualização de dados com a nuvem de palavras, está lá a palavra com cedia e com tia. Não tem problema. Mas geralmente se tira porque pode dar algum problema na programação. Às vezes a programação não identifica aquele determinado caractere e dá alguma coisa estranha, fica esquisito. Chama de encode, né? Então, por isso que é melhor você eliminar. Depois vem as stop words. As stop words não têm tradução na língua portuguesa, porque senão ficaria estranho. Palavras de parada, né? As stop words, elas são palavras que serem muito frequentes na maioria dos textos, elas não agregam relevância. Elas não têm relevância. Seriam as stop words, que seriam artigos, preposições, conjunções, advérbios e os verbos de ligação. Também palavras, dependendo do contexto, que no seu estudo não vai ter importância, você pode tirar. Para mim devia ser stop sense, né? Tipo, não tem semântica, né? Não tem uma representação na língua que você está trabalhando, né? Pois é. Ela, por exemplo, o A é um artigo, né? O A é muito usado. Sim. Né? O ante, o após, o até. Só tem que tomar cuidado que, por exemplo, se você estiver fazendo uma análise de sentimentos, por exemplo, o sim, o não, o positivo, o negativo, isso não pode ser tirado, né? E nas stop words, se eu não me engano, o sim e o não são tirados. Então, você tem que tomar cuidado, porque dependendo do estudo que você está fazendo, algumas partes, algumas palavras você não se retira. Isso vai muito do pesquisador realmente, do tipo de trabalho que você está fazendo. Mas, no geral, as stop words são palavras que você tira. Depende do dicionário, né? Na verdade, que você está trabalhando. Depende do dicionário, exatamente. Depois tem a normalização, que são os processos de stemming, lematização e identificação de palavras. Os processos de stemming e lematização, eles andam um pouco juntos. O que seria um e o outro? O stemming seria você... se eu não estou fazendo confusão, tá? Porque são muito parecidos. Um reduz a palavra para o mesmo radical, ou seja, você vai unir as palavras que possuem o mesmo radical. Isso é muito ligado à língua portuguesa. E o outro, você vai reduzir as palavras, você vai unir as palavras pelo primitivo. Como assim? Por exemplo, livreto, livraria, livro. O primitivo seria livro. Então, você faria a junção de todas as palavras para o livro. Preciso fazer isso? Depende do trabalho que a pessoa está fazendo. Às vezes é interessante, às vezes não. Por quê? Porque, por exemplo, livraria, livro, dependendo do seu estudo, livraria e livro vai querer dizer a mesma coisa. E se você não unir, vai contar como duas palavras diferentes. Mas se o seu estudo é importante que livraria seja uma palavra e livro seja outra, então você não vai unir, não vai passar por esse processo. Então, por isso que tem que se tomar um cuidado. Por isso que a parte de pré-processamento, ela é a mais importante, ela é a mais trabalhosa. E a identificação de palavras é a junção de palavras sinônimas e palavras compostas. Por exemplo, carro e automóvel. Nesse caso, são realmente sinônimos. Não tem sentido ter carro e ter automóvel no seu estudo, sendo palavras diferentes. Então, você pode unir tudo para a mesma palavra. Aí, se você quiser colocar ou tudo para carro ou tudo para automóvel, né? Eu só esqueci de falar uma coisa na história. E as palavras compostas, por exemplo, pé de moleque, né? Dando esse exemplo. Guarda-chuva. Você, no caso, por exemplo, essas palavras são separadas por hífen.
Quando passa pelo processo de identificação de termos, o hífen é retirado. Então, elas acabam ficando como duas palavras separadas. Guarda, chuva. Então, é bom, antes disso, você unificar logo as palavras. Para ela ficar uma palavra só. Exatamente, guarda-chuva. Porque senão, ela vai ser contada como duas palavras separadas. No mesmo caso de pé de moleque. Vai ficar com 3 palavras em separado e por causa das stop words, o D vai ser suprimido. Então, realmente, tem que tomar muito cuidado. Então, até antes de você fazer a identificação de as stop words, é bom você unificar as palavras para depois tirar. Certo. Depois vem o cálculo de relevância e a seleção dos termos. Isso aqui também, dá para perceber que tem passos, né, etapas que são muito subjetivas, né? Depende realmente do estudo. Apesar do programa fazer esse processo automático, tem partes que realmente a pessoa que está mexendo com o programa, com o estudo, tem que ter aquela percepção, né? Nossa, isso aqui realmente é importante? É relevante? Né? Cálculo de relevância e seleção de termos vamos juntos. O que é isso? Depois que você faz todo o processo de cima, fica um monte de palavras. Essas palavras todas as palavras que ficaram são relevantes para o seu estudo? Se todas forem, tudo bem, você parte para outra etapa. Agora, se não forem, você vai selecionar os termos. Entendeu? Porque assim, geralmente dão muitos termos. Ou não, depende da quantidade de termos que você tem, dependendo do seu estudo. Sim. Por exemplo, no meu trabalho, eu tive inicialmente 500 termos, era muita coisa. Não tinha como eu trabalhar com 500. Depois, quando eu fiz a limpeza, isso tudo foi reduzido para 300. É 290, para ser exato. Só que eu não ia trabalhar com 290 porque para mim não era relevante. Por quê? Isso entra no cálculo da relevância dos termos. Eu vi que a maioria dos termos aparecia apenas uma vez. Então, para mim, não era interessante termos que apareciam apenas uma vez. Para que eu ia usar? Né? Então, esse cálculo da relevância dos termos é o seguinte. Você geralmente usa a frequência para você avaliar quantas vezes cada termo aparece né, no seu banco de dados. E aí você vai tomar a decisão. Se você quiser usar todos os termos mesmo aparecendo uma vez, tudo bem. Se não, você vai criar um critério para selecionar esses termos. Qual é o critério? Existem vários critérios mesmo. Existe o peso do termo, existe um corte, por exemplo, que você pode fazer. Eu já vi estudos falando em 50 termos é o ideal, mas isso não é verdade, isso depende do teu banco de textos, né? No meu caso, o meu critério de seleção foi a frequência absoluta. Eu usei a frequência absoluta e relativa. Eu hierarquizei e depois fiz a frequência, né, relativa e percentual e vi a porcentagem e vi que coincidia com o que eu queria tirar, que era os termos que apareciam apenas uma vez. Então, eu fiquei com termos que apareciam 2 vezes ou mais. Mas eu posso ficar com todos, eu posso partir dos termos que aparecem a partir de 3 vezes. Isso fica a critério do pesquisador. Legal. Deu para entender? Deu. Beleza. Depois vem o processamento, que é a mineração da informação. Depois que você faz tudo isso, você armazena na matriz termo-documento. O que é a matriz termo-documento? Na linha estão os termos e na coluna os documentos. Pode estar ao contrário? Pode. Você pode, na linha, armazenar os documentos e na coluna armazenar os termos. Eu prefiro na linha os termos e na coluna os documentos. Eu consigo pensar, pelo menos, melhor, assim, dessa forma. O que significa os números que estão no meio? Isso aqui foi um exemplo, ok? É a frequência com que o termo aparece em cada documento. Por exemplo,
o teu termo. O termo 1, por exemplo, ele aparece uma vez no documento 1 e não aparece no documento 2 nem no 3. No caso, no meu exemplo, eu tenho 3 termos e 3 documentos, né? Não seria um exemplo real. No documento 2, o termo 2, ele aparece 2 vezes no documento 1, 4 vezes no documento 2 e 1 vez no documento 3. E assim por diante. Certo. Depois dessa parte, que aí que entra os modelos que nós vamos usar. E aí eu botei o fuzzy, eu até esqueci de tirar, peço desculpas, que não é a aplicação dos algoritmos fuzzy, semin e semiadóides, não, tá? São a aplicação dos algoritmos dos métodos hierárquicos e não hierárquicos. Aí é que vem. Essa definição da quantidade de grupos vai depender do método que você vai utilizar. Se você usar o método hierárquico de seleção, o próprio programa ele já vai separar os grupos para você. Você não vai precisar definir o grupo previamente, a quantidade de grupos. Se você usar o modelo não hierárquico, que tem o Camins, por exemplo, que é o famoso Camins, o fuzzy semins é uma variação do Camins, só que no método fuzzy, tá? É um tipo de curiosidade. Você tem que definir previamente a quantidade de grupos. Entendeu? Então, essas duas últimas etapas aqui, essa penúltima etapa vai depender do método que você vai utilizar, que é o método hierárquico ou o método não hierárquico. Beleza. E depois vem a análise dos resultados. Como eu coloquei que é opcional, a aplicação de técnicas de validação, que existem várias técnicas de validação. Por exemplo, no meu caso, uma curiosidade, né? Você pode usar uma técnica gráfica, você pode... existem técnicas gráficas que avaliam se aquela quantidade de grupos foi a ideal. Outro exemplo de validação de resultados é você avaliar a taxa de erro e acerto, a acurácia, né? E também, no meu caso, eu usei a análise discriminante quando eu fiz o meu trabalho, porque eu queria avaliar se esses métodos que eu coloquei na apresentação, peço mais uma vez desculpa porque eu esqueci de trocar, eles funcionaram de forma satisfatória, ou seja, se eles conseguiram definir os grupos e separar de uma forma satisfatória. E a análise e interpretação dos resultados, que essa não é opcional, que independente do método e da técnica, vai ser realizado. Deu para entender? Alguma pergunta? E aí, pessoal? Responde aí. Tá tranquilo? Pode seguir? Pode falar aqui no chat também. Muita gente está sem microfone aí, eu tô vendo aqui no chat. Ver se... Concordo com o que você falou, vi aqui agora no chat. Sim, lematização em português não faz muito sentido. Sim, devido à complexidade da língua portuguesa. Por isso que a lematização, na verdade, eu até coloco nos meus trabalhos, mas se usa no Brasil mais no stemming ou nem se usa. Se usa mais no stemming mesmo. A lematização não se usa muito. Concordo. Pois é, eu tenho percebido isso em alguns estudos que eu tenho feito. Essa dificuldade até da base mesmo em português, né? Em inglês é mais fácil você conseguir muito material, mas em português, para trabalhar com essa parte de pré-processamento, ainda está muito, muito complicado ainda. Não sei se é a sua percepção também, mas assim, quem busca informação sobre isso quase que não tem praticamente, né? Sim, contanto que quando eu fui fazer meu trabalho, eu tive realmente dificuldade. Por quê? Porque eu só achava em inglês e eu precisava, e tinha os processos stemming, tava falando, né? Enfim, como é que eu vou unir as palavras? Contanto que para unir algumas palavras que eu queria sinônimas, né? Eu não sei, tá? Confesso se existe algum pacote no R, porque eu trabalhei no R,
que une palavras sinônimas. Acho que não existe. Eu tive que criar um algoritmo para unir as palavras sinônimas e foi um pouco a olho, foi um pouco braçal na época, porque faz um tempinho isso. E para o processo de stemming tem, que é o pacote agora, acho que é RSLP, que é removedor de sufixos da língua portuguesa. Acho que foi até criado por um brasileiro, se eu não me engano. Se eu não me engano. Agora você já pode criar o teu, cria o de sinônimo. Mas é exatamente isso, Thiago. No nosso grupo de pesquisa, né? Como a gente tem uma pessoa que é da área de letras, né, um doutor na área de letras, a gente está tentando ver exatamente com o apoio de mais algumas pessoas, aí por isso que fica o convite depois para a Carla, para a gente poder tentar criar alguma coisa para o português. Porque eu tenho sentido muita dificuldade nisso. Até de como tratar o dado, entendeu? E, assim, é muito complicado. Eu vou e esbarro, porque todos os exemplos que tem é tudo em inglês. Aí, quando você faz a adaptação para o português, não funciona. Pois, e até isso eu falar, porque aí, quando eu fui ver esse algoritmo, esse RSLP, que foi criado próprio para mexer com palavras de língua portuguesa, dá problema em algumas coisas, ele trava. Ele não funciona 100%, esse pacote. Não sei se é o meu computador, tá? Tem a ver com encode, não sei o porquê, mas tem horas que funciona, tem horas que ele não funciona. Encode às vezes atrapalha demais. Nossa Senhora. Encode é tenso. Se fosse em inglês, ia funcionar, que era uma beleza, tudo. Mas em português, realmente, tem... Eu concordo com o que ele falou, tem dificuldade sim. Não tem muitos artigos, não tem uma revisão de literatura. Eu estava até pensando um dia desses nisso. Vamos escrever um texto sobre isso? Vamos fazer um artigo? Vambora, vamos fazer. Eu tava até pensando. Thiago está convidado para fazer a revisão técnica. Show de bola. O Magic Now, ele faz parte lá dos institutos federais, né? Tem um grupo de pesquisa, de inovação, mas depois vocês podem trocar figurinha aí. Sim, legal. Com certeza. Ó, vou seguir, hein? Beleza, manda abraço aí. O João falou que tudo ok, beleza. Manda abraço. Tá. Bem, aqui eu coloquei algumas técnicas, tá? Porque tem outras. Mas essas são as que eu vejo, tá? Dos trabalhos que eu usei como referência, as mais usuais. A sumarização, que são as sínteses de pontos de maior significado, ou seja, traduzindo, resumo. Tá? Geralmente se usa sumarização para mexer com resumo. Eu não mexi muito com sumarização. Eu trabalhei mais com agrupamento e com a classificação na minha dissertação agora, mas eu mexo mais com agrupamento. Então eu posso falar com mais propriedade do último. Mas pelo que eu vejo dos trabalhos, se alguém tiver um outro trabalho que eu tenha visto, enfim, é mais com a parte de resumos que mexe a sumarização. Eu coloquei uma seta na classificação e na categorização, por quê? Isso também é bem polêmico, vamos dizer assim. Alguns trabalhos tratam a classificação e a categorização como a mesma coisa. E eu já vi trabalhos que tratam os dois como técnicas distintas, apesar de um pouco parecidas. A classificação, ela identifica por características, né? Ou seja, tenta reconhecer por determinados padrões. E a categorização identifica os temas principais. Isso realmente ainda é um pouco confuso para mim, até para mim, porque eu não achei mais nada falando profundamente disso, da classificação, da categorização. Eu não sei se né, no fundo é a mesma coisa, se não é a mesma coisa. Por isso que eu coloquei uma setinha nas duas, uma indicando a outra. Porque em alguns trabalhos, foi até como ele falou, não tem uma revisão disso, então uns trabalhos falam isso, outros não. Eu vi isso em algumas referências em inglês. Pensando assim, logicamente, né? Eu também não conheço esse tipo de coisa, mas assim, pensando logicamente, a classificação, ela me parece ser as características de cada palavra, vamos dizer assim. E a categorização é um conjunto de características que formam o tema. Pois então, a categorização, a classificação seria uma espécie, vamos dizer assim, da categorização. É o que eu entendo, assim. Não é a mesma coisa, mas é um subconjunto, vamos dizer assim. Quando eu
li, eu tive essa impressão. Eu até coloquei isso no meu trabalho também, assim, na dissertação, que para mim também parecia isso, né? E o agrupamento, né, que talvez seja uma das técnicas mais usuais, que mexe com a estatística multivariada, é uma técnica de agregamento por grupos de textos similares em função da estrutura natural. Ela avalia a dimensionalidade, porque ela mexe com medidas de distância, com identificação de outliers, inferindo hipóteses pela associação. Ou seja, ela tenta agregar termos de acordo com características que ela julga semelhantes, de acordo com as medidas de distância. Quanto mais próximos estão aqueles termos, eles formam um grupo. Certo. E aí, depois, no final, dependendo, né, dos grupos que se formam, nós vamos observar características, né, sobre aquele determinado grupo. Basicamente foi o que você falou, né, de hierárquicos e não hierárquicos, né, de hierárquicos e você não vê a distância e vai colocando, vai formando os grupos, né, em relação à distância. Legal. Aqui eu coloquei algumas áreas do conhecimento que a mineração de texto usa, porque ela usa, na verdade, ela usa todas combinadas ou não, depende muito do que a gente quer estudar. Reconhecimento de padrão, que tem até a ver com um pouco do agrupamento, da classificação, da categorização, a inteligência computacional, o aprendizado de máquina, porque tem o aprendizado supervisionado e o não supervisionado, né? A mineração de textos, ela entra no aprendizado não supervisionado, a linguagem computacional, o processamento da linguagem natural, a estatística e a lógica difusa, porque, no caso, eu usei a lógica difusa no meu trabalho. Nós podemos usar várias técnicas em combinado ou apenas uma, enfim, isso fica a critério do estudo que se propõe. Posso seguir? Sensacional, legal. Pode seguir, por favor. Aqui eu coloquei alguns exemplos de softwares e linguagens de programação. Tem muito mais que isso, tá, pessoal? Eu coloquei o Sobek Mining, eu não conhecia, eu fiquei conhecendo por pesquisa minha mesmo. Ela é uma ferramenta de mineração de texto. Ela é até disponível na internet. Ela foi desenvolvida pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul com o objetivo de apoiar aplicações educacionais. Essa foi a proposta. Que principalmente as que tratam de compreensão de leituras e criação de resumos. Aí não entraria a sumarização. Ela é gratuita, só que só tem um pequeno probleminha, tá em inglês. Né? A maioria tá em inglês, se eu não me engano. Essa aí é boa para quando você tá lá no ensino médio, manda você ler aquele livro, né? Você joga lá e ele te dá o resumo, né? E se digitar no Google Sobek Mining, vai aparecer, pode usar online. Se eu não me engano, dá para fazer o download do programa. Agora eu não lembro, pessoal, não lembro mesmo, mas dá para usar online. Beleza. Esse que é Kid Coder, né? Porque se falar em português dá uma cacofonia, fica um pouco estranho. Então, eu conheci esse programa, eu desconhecia, eu fiquei o conhecendo na Escola de Guerra Naval, no Laboratório de Simulação e Cenários. Ele é usado na análise quantitativa de conteúdo text mining. Ele está disponível nesses idiomas, tem em português. Caramba, assim, dá para trabalhar em português, tá? Mas ele está em inglês. Mas ele lê textos em português. Com ele dá para mexer com métodos hierárquicos por causa das medidas de distância, de similaridade, né? Mas ele fica um pouco restrito, não tem muita opção quanto a isso. E a visualização dele não dá para visualizar com nuvem de palavras. É através de... Não seria bem grafos, seria, vamos dizer assim, redes semânticas, vamos dizer assim. Não sei se é bem um grafo. São bolinhas associadas. É como se fosse uma espécie de grafo. Tá. E o RPython, né? Assim, dá para fazer em Java,
Trabalhoso. Eu tô tentando aprender, porque talvez agora eu vá precisar, mas eu ainda estou bem bebê nesse assunto do Java, então não posso opinar. No R e no Python dá, e são as linguagens de programação que possuem pacotes para fazer essa mineração de textos e os outros tipos de análise. O R tem até um software, né, que é o Iramutec, né, que dá para fazer mais point click, né, análise de texto. Também. Eu só coloquei esse. É bem famosinho esse. Gente, se vocês conhecerem, quiserem colocar falando outros aí, podem falar. Eu coloquei assim, só uns exemplos mesmo para ilustrar que o R e o Python são linguagens de programação, né? Se a gente quiser fazer alguma coisa, vai ter que, digamos... O Meskinob aqui falou NView. Esse eu não conhecia, não. É esse que eu estava tentando lembrar, que eu ia colocar aqui. Obrigado. Eu tenho ele, uso bastante, só que ele tem algumas limitações. Isso que eu estava tentando lembrar, obrigada. Fica a dica aí do NView, então. É o quê? Ele é feito em Python, R ou o quê? Ele é muito legal, assim, ele ajuda você a estruturar a parte de texto que não é estruturada. Só que o processo, ele é um pouco, não diria complexo, mas ele envolve várias etapas que, se você tem um apoio do R e do Python, isso já lhe ajuda imensamente, tem? Mas para poder organizar a pesquisa, sumarizar vídeo, áudio, questionário, textos em geral, ele é muito bom. Ele consegue fazer essas classificações e ainda gera algumas estatísticas básicas, né? Que legal. Não muito específicas. Isso eu não conhecia, não. Mas o pessoal na UERJ de Relações Internacionais usa esse programa. Legal. Teve até um mini curso ano passado que eu até ia fazer, mas ele chegou em cima da hora. Quando eu souber, eu divulgo para vocês alguma coisa assim relacionada a essa... Beleza. Inclusive, ele integra direto com o SQL e com o SPSS. Interessante, isso eu não sabia, não. Legal. Legal. Isso eu não sabia, não, a integração. Legal. Beleza. E aqui eu coloquei exemplos de aplicações de text mining, em várias. Várias. Para análise de sentimentos, mas aí envolve outros estudos em cima. Para perfis de consumidores e clientes. Por exemplo, os clientes comentam na página, né, do site, enfim, e aí você quer ver se eles comentam positivamente, negativamente, se tem mais reclamação ou sugestão, você pode fazer isso através da mineração de texto. Legal. É bem interessante. Sim. Reputação, né? Perfil de consumo e até vocês já perceberam também, eu não sei se já aconteceu com vocês, por exemplo, vocês pesquisam algo no Google, sei lá, um tênis, alguma coisa que vocês queiram comprar, e depois você entra no site que tem um banner e o banner está justamente parecido, similar com aquilo que vocês estavam pesquisando antes, ou vocês recebem alguma coisa que vocês estavam pesquisando. Então, isso também tem a ver um pouquinho com a mineração de texto também, porque eles captam o que você procurou, né, através do termo, e acham que você, olha, o perfil dele, aquele ali, ele gosta de comprar aquele determinado tênis, então vamos colocar propaganda para ele daquilo. Sim. Então, bem interessante. E reconhecimento de determinados padrões, isso está ligado, tendências, enfim, por exemplo, no caso de agrupamento, determinados termos que formam um determinado grupo. O que aquele bolinho de termos está querendo dizer? Depende do contexto, depende dos textos, né? Depende do que foi avaliado. Por exemplo, no Twitter, através do que se minera no Twitter, dos termos, até mesmo das hashtags, porque pode fazer essa mineração de trend topics, pode também fazer a mineração através de dados geolocalizados, ou seja, nós podemos ver o que determinado
uma determinada região, um determinado país está falando, onde se fala mais de um determinado assunto, entendeu? Então, a gente pode identificar padrões e tendências através também da mineração de texto. Com certeza. A FGV faz muito isso, né? Em índice de... Como é que é? Sensibilidade, não. Qual o nome lá do índice da FGV? É para verificar inflação, esse tipo de coisa, notícias da política, né? Tudo mais, monitorar, né? Eu não lembro exatamente o nome do índice, mas eles fazem isso lá. E, pessoal, é isso. Maravilha. Rápido, eu sei. Eu dei um resumão da mineração. Nada, foi bem legal, show de bola. Até poderia ter me aprofundado em algumas coisas, né? Mas eu resolvi não me aprofundar nesse primeiro momento. Quem sabe na próxima. Aí, então, vamos contar. Show, com certeza. O e-mail e o LinkedIn. Eu não sei por que o LinkedIn não ficou com o link azulzinho, mas enfim, esse é o meu e-mail e o LinkedIn, para quem quiser se conectar comigo, mandar uma mensagem. Show de bola. Depois, se você quiser montar uma coisa bem básica, né? Fazer uma estrutura assim, desde o início, assim, sei lá, pega o texto lá e trabalha com ele até chegar numa análise de alguma coisa, um grupamento, alguma coisa assim. Posso até também aprofundar, se o pessoal quiser, de repente, supervisionado ou não supervisionado, que todo mundo tem também dúvidas nisso, né? Existe também aprendizado, né, aprendizado por reforço. Enfim, sim. Se quiserem, eu posso também falar sobre isso também. Maravilha, vamos. Um pouco mais profundo, né? Legal. Maravilha, obrigado, hein, Carla. Foi show de bola. Obrigada a vocês. Foi muito legal, parabéns aí pelo trabalho, pelos conhecimentos, né? Que a gente vê que realmente, pô, você manda bem pra caramba aí nessa área, né? Show de bola. Parabéns aí, sucesso aí na... Obrigada. Doutorado, futuro doutorado. Né? Ai, meu Deus! Pois é. E o Mestre Nova falou aqui, eu tenho uma sugestão, mas vou conversar com a Carla para ver se ela topa. Aí, já tem até... Epa! Já tem até proposta aqui. Show de bola. Alguém quer fazer alguma pergunta específica? Quer agradecer? Falar que foi show de bola? Fica à vontade aí. Pode mandar pelo chat também. O pessoal tá dormindo aqui. Pode mandar por e-mail também. Acabou? Oi? Por e-mail também, beleza, então. Então eu vou disponibilizar lá o e-mail, o LinkedIn. Se você quiser disponibilizar alguma coisa também ou do teu trabalho do SPOM, ou do teu grupo de pesquisa, alguma coisa assim, a gente disponibiliza também, não tem problema não. Tá bom? Tá, ok. Beleza, então. Obrigadão, uma boa noite aí. Tudo de bom, valeu. Obrigada a todos. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela presença. Abração aí. O Mestre Kinalbi, então, é só mandar um e-mail lá para Carla ou pode falar lá no LinkedIn, né, com ela. Vou conversar aqui com ela. Beleza. Valeu. Boa noite aí. Tchau. Valeu, pessoal. Falou. Desculpa aí os problemas técnicos, né? Faz parte. Faz parte. Vai começar aí o ano com o pé direito, né? Valeu. Tchau.